Nós estamos numa série de mensagens Heróis da Fé. Essa semana até, no dia 31, né, na segunda-feira, um grande herói da fé, né, foi homenageado no sentido da data, que foi a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E foi algo muito, muito, muito impactante, que no caso, se nós formos levar certinho, nós só estamos aqui por causa disso. Martinho Lutero foi o instrumento que Deus usou naquela época para se levantar e para poder pregar a palavra. E você hoje é um Lutero da vida aí, alguém que vai se levantar para poder pregar a palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre os heróis da fé, e o nosso texto base para a nossa série de mensagens está em Hebreus capítulo 11, verso número 1 a 2, que diz assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Repita comigo assim: a fé é o combustível para que vivamos uma vida cristã bem-sucedida. Amém? Então você precisa ser alguém, um homem ou mulher de fé. Se você não se inscreveu no Salt Camp, tenha fé que você pode escrever. Você que orou muito, nós prorrogamos as inscrições um pouquinho, porque muita gente falou do bendito quinto dia útil, do bendito virar o cartão, né? O cartão está virando desde fevereiro, mas a gente entende, né? Entendeu? O quinto dia útil passou um monte também, mas a gente entende, teve muitas outras coisas. Mas aí você foi abençoado aí para que até terça-feira agora você possa fazer sua inscrição para o Salt Camp e viva lá dias. E como nós estamos precisando desses dias, né? De descanso, de lazer, de bater papo, de conversar sobre coisas do reino, né? De viver esse tempo como juventude, amém? Então, se você tem menos de 100 anos, você pode participar. Se você tem mais, infelizmente, é só de 100 para baixo. Se você tem mais de 100 anos, não tem como você participar. Mas se você tem menos de 100 anos, quem tem menos de 100 anos aí? Tem alguns que não levantaram a mão. Parabéns, 102 anos. Lindo. Entendeu? Você faça sua inscrição lá para você curtir muito conosco. Vai ser um tempo, nós estamos preparando muita coisa. Mas só, se tiver só o sítio e você dormir no ar-condicionado, tá bom. Sei que esfriou um pouquinho, mas daqui a pouco volta a esquentar, tá? Porque tá esse tempo assim. Fica tranquilo. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o caminho da fé. Nós já falamos sobre o quê? Qual foram as duas primeiras? Eu não tenho escrito aqui não. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção igual eu. A primeira foi o quê? Não, viver as promessas não. A primeira foi o quê? O sacrifício da fé. A segunda foi o quê? A loucura da fé. Só lembra de semana passada, né? Porque saiu os posts essa semana, né? Se não post... Tem que postar toda semana todos agora. Aquele quiz que vocês fazem, então como que o pessoal deve errar, né? Se não está lembrando de agora, o sacrifício da fé e a loucura da fé. Eu estou rindo porque falaram as promessas da fé. Não preguei isso ainda, não está nessa série de mensagens, mas nós podemos fazer uma mensagem sobre isso, né? Né, pastor? As promessas da fé. E é profético que nós vamos falar sobre isso hoje, mas amém. Vamos lá, caminho da fé. Hebreus capítulo 11, verso número 8 a 12 diz assim: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez promessa iria cumpri-la. Foi assim que, de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Vou ler esse final para você ficar chocado como eu também. Foi assim que, de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Uau! Nós não poderíamos de falar
nós não poderíamos deixar de falar do pai da fé, chamado pai da fé, e a mãe de multidões, porque Sara foi mãe de multidões. Abraão e Sara são exemplos de pessoas que caminharam em fé. Para você, vai lá em Gênesis lá, e logo no comecinho de Gênesis, você vai conseguir acompanhar a história ali de Abraão. Logo depois de Noé ali, você vai conseguir acompanhar a história de Abraão e de Sara, e toda a caminhada de fé que eles viveram. Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre Abraão, sobre Sara, sobre o sacrifício de Isaac, sobre muitas outras coisas. E eu quero falar algumas coisas com você nessa noite. Mas alguém também que caminhou sua vida em fé foi John Wesley. E eu quero falar sobre ele também hoje. Que assim como Abraão e Sara, viveu coisas extraordinárias até sua velhice. Olha só que o livro Heróis da Fé, para você que não comprou ainda, você que está desviado e não comprou ainda, entendeu? Ninguém entendeu o desviado. Você que está desviado e não comprou ainda, entendeu? Passa lá no VIP Store lá e adquira, como a pastora Gal, linda, maravilhosa, falou na semana passada. Todo crente tem que ler esse livro. Quem diz que é crente e não lê esse livro, não é crente. Entendeu? Vou fazer uma menção aqui. Como é que ele fala mesmo? Você não é crente não, não é? Um pastor. É porque ele não fala mais, porque ele foi censurado. Entendeu? Agora. Pastor falando, eu não me aguento, gente. Entendeu? Então, fica tranquilo. A mesma coisa que vocês passam, também passo. Sou humano igual vocês, tá bom? Entendeu? Amém? Entendeu? Tanto que eu também recebi uma mensagenzinha lá do Instagram. Sua conta foi suspensa. Consegui recuperar. Tive que botar até foto do meu filho, foto da minha esposa, brincando com eles, para o Instagram perceber que eu sou uma pessoa de bem, né? Mas vamos lá, o livro cita bem assim, sobre John Wesley. Tomou como regra de vida, da sua vida, dali em diante manter o vigor do seu corpo. Aos 80 anos, isso não é na época da Bíblia não, tá gente? Nessa época, a expectativa de vida era em média 60 a 70 anos, um pouco para menos. Era menos do que hoje. Porque não tinha médicos, não tinha nada, assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito tecnológico, obrigado, pastor. Eu tinha médicos, mas não era essa tecnologia toda, não tinha raio-x, essas coisas. Então, aos 80 anos, entendeu? Lá em 1700, apesar de seu físico franzino, considerava coisa insignificante andar a pé 1,5 léguas para pregar. De repente você não impactou, porque você nem sabe o que é légua. Entendeu? Mas para você entender, 1 légua equivale a 5 quilômetros. 1,5 léguas, então, vai equivaler a 7,5 quilômetros. É como se você fosse na Praia da Costa a pé e voltasse para cá. Um homem de 80 anos considerava insignificante andar até a Praia da Costa e voltar para poder pregar a palavra. Conseguiu entender um pouquinho por que John Wesley é o herói da fé? Por que de repente você não consegue ir na padaria para sua mãe, que é do lado da sua casa, e você está querendo ser um avivalista desse tempo? Você não consegue vir para a igreja se alguém não te buscar? Entendeu? Pastor, mas você não tem ideia de como eu moro longe. Eu sei de gente que mora muito longe, tá? Durante alguns anos, entendeu? Eu tinha um discípulo, a família dele mora lá ainda, que morava lá em Campo Grande. E para mim sempre foi longe Campo Grande. Entendeu? E de vez em quando eu tinha que levar ele lá. Ou ele ia de ônibus, aí ele chegava depois de umas 3, 4 horas. Aí ligava, cheguei de viagem, passei na rodoviária já. Entendeu? Eu sei que tem alguns, mas tem gente que é muito preguiçosa. Então, para você entender já uma coisa com muito amor e com muito carinho, vira para o seu irmão assim: você quer ser um herói da fé? Pergunta ele. Ele vai falar: quero. Fala com ele: quero. Então você não pode ser preguiçoso. Você está entendendo? Amém? Deus tem falado muito isso comigo. E eu tenho mudado a minha forma de viver. E eu estou pregando algo para vocês que Deus tem pregado para mim também. Hoje, quando era mais ou menos 1h30 da tarde, a minha mãe me mandou mensagem, falou bem assim: o Pedro está por aí e tal, ele vai dormir daqui a pouco. Aí ele pode vir almoçar aqui em casa? Aí eu falei: tá, eu levo o Pedro aí. Na hora que o Pedro foi, a gente o quê? Vamos para academia, vamos malhar hoje. Mas dia de sábado não é dia de malhar, pastor, é assim. Entendeu? E fomos lá para academia, eu e minha esposa. Tinha só eu, ela e os viciados.
entendeu? Tinha pouca gente na academia. E lá, suando, fazendo um exercício lá que não vem do céu. Aquilo lá não é cultura do céu, não. Umas coisas, você deita num troço, bota o ombro para cá e bota o negócio. Não, vai forçar seu abdômen. Aquilo ali força tudo, menos o abdômen, eu acho. Entendeu? E estava lá. Por quê? Porque eu entendi que o meu corpo não pode ser impedimento para o que Deus quer fazer na minha vida. E eu estou dizendo para você, de repente você fala bem assim, pastor, eu estou no gás, pastor. Mas de repente você tem 16 anos. Eu quero ver você ser igual o John Wesley, chegar a 80 e andar 7,5 km naquela época. Sem sombrinha, no sol. Eu quero ver ser igual a Abraão com 100 anos, ter um filho. Aos olhos, pastor, isso é impossível. Aos olhos humanos, sim, continua sendo impossível. Mas naquela época também era impossível. Num termo chulo, pode falar isso, não pode? Pode. Abraão já não andava no couro, devia ser há muito tempo já. 100 anos. Mas Deus mudou a história dele. Por quê? E o John Wesley é a mesma coisa. Então, vira para o seu irmão assim, você quer ser um herói da fé? Não meça esforços. Amém? E eu quero, para a gente viver no caminho da fé, que é o tema da nossa mensagem hoje, o caminho da fé. Para viver no caminho da fé, existem algumas posturas imprescindíveis que nós precisamos tomar, e eu quero falar algumas com vocês. Primeiro, já vai dar um choquezinho em você, sair da zona de conforto. Gênesis 12:1 diz assim, o Senhor tinha dito a Abrão, era Abrão ainda, não era Abraão. Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Tenta acompanhar o texto. O Senhor falou para onde eles iriam? O Senhor falou para onde Abraão ia? O Senhor falou o quê? Pega as suas coisas, deixe parente, tudo, paraná, e vai para uma terra que eu mostrarei a você. E Abraão fez o quê? Foi obediente. Ele saiu da zona de conforto dele. E isso gerou muitas e muitas e muitas bênçãos. Tanto que a palavra depois começa a citar que Abraão era um homem muito, muito, muito rico. E teoricamente ele teria que ser um homem sofrido, pobre. Por quê? Porque ele largou todo o conforto que ele tinha para ir para um lugar onde ele não sabia o que era. Quem é obediente, colhe coisas boas. Quem é obediente, colhe cumprimento de promessas. Quem é obediente, as coisas começam a caminhar melhor. Quando Deus falou que eu e minha esposa iríamos passar um tempo distante, aprendendo, sendo treinados, nós imaginávamos qualquer lugar do país, e até o exterior. Mas nunca imaginamos a cidade de Araçatuba, tanto que eu nem conhecia, nós nem conhecíamos Araçatuba, nunca tínhamos ouvido falar de Araçatuba. E Deus nos enviou para lá, um lugar que não tem praia. Minha esposa ama praia, e eu passei a gostar depois que eu fui para lá, porque não tem lá, entendeu? Mas eu amo shopping, gosto muito de passear no shopping, e meu filho me puxou também. Fazer o quê? Gastar no shopping? Não, andar mesmo. Pode andar, passar, tal, ir na Decathlon. A Decathlon, vou fazer até uma propaganda aqui, Decathlon, me patrocina aí, entendeu? Vou fazer até uma propaganda. É a melhor loja que tem do shopping, é a Decathlon. Você pode jogar bola dentro dela, você pega os pezinhos, você pode ter malhar lá dentro. Você quer malhar de graça, vai lá na Decathlon, vai lá, pega os pezinhos e tal. E o Pedro ama, ele entra aquelas barracas, ele pega a bola e chuta a bola daqui, e chuta a bola para o outro lado, enquanto eu vou pegar ele está chutando outra, e começa a gente a ajudar quem a gente não sabe, né? E a mãe dele quando vai a mesma coisa, cadê o Pedro? Está na barraca, está na bicicleta, é maravilha. E nós gostamos muito disso. E nós fomos para um lugar onde não tinha praia, e o shopping, que eles chamavam de shopping, era tipo o Porta da Glória. Já foram no Portal da Glória ali? Que foi aquela inauguração, Portal da Glória e tal. Você passa, dentro de 2 minutos você chega no final dele. Deus abençoe e vamos embora. Não tem a ideia de ser um shopping. Era igual, era menor, né? É menor que o Shopping da Terra, que era o único shopping que tinha em Vila Velha antes. Para quem é mais velho aqui, entendeu? Agora eu me denunciei, entendeu? Eu já morei aqui na época que só tinha o Shopping da Terra, entendeu? O cinema era lá. Depois mudou para aqui para a Glória, aqui, o Cinearte, né? Os lançamentos era A Lenda do Zorro, entendeu? Era só filme assim, lançamento. Quem riu bastante, o Ed riu bastante, o Ed da minha época. Já foi muito no Cinearte,
Entendeu? Era uma sala só. Ah, qual sala que você ia assistir? Sala. Tá escrito aqui, sala, porque era uma sala só. Você entrava por ela e saía por ela. Quem aqui já foi no Cinearte na época de agora? Levanta a mão. Pode levantar. E aí? Ah, você foi beber, Daniel. Cala a boca. Entendeu? Mas então, voltando aqui, nós fomos para essa cidade. E nós falamos assim, o que nós vamos fazer aqui? Quente. Quente. Quente mais um pouco. Lá você nem sua. Você se machuca. Eu estou contando mentira? Mas há uma unção naquele lugar que eu não vi lugar nenhum ainda. Mas eu vou ver na cidade de Vila Velha, em nome de Jesus. Mas Deus nos enviou para lá. E eu quero encurtar a história que alguns já conhecem, mas a nossa obediência teve que ser muito imediata, completa, alegre, rápida. Porque foi no mês que recebeu a resposta e no outro mês fomos embora. Preguei na igreja no domingo, despedimos, botamos as coisas no golzinho e vamos embora. Fomos participar da conferência de jovens que eles tinham no carnaval. Alguns membros da igreja daqui também foram, na época. Nós ficamos e eles voltaram. Passaram dificuldade lá, pastor, no começo? Sim, no começo, no meio e no fim. Dificuldade não, mas Deus foi nos honrando. E muito daquilo que eu, minha esposa e meu filho temos vivido hoje, é graças à obediência que nós tivemos lá. Eu não sei se nós seríamos consagrados pastores, se nós tivéssemos passado por aquilo lá, para aprender. Eu não estou falando que lá há um negócio que você tem que ir para lá, no sentido. Deus não mandou para lá, a nossa obediência fez com que o cumprimento das promessas fosse realizado. E nós vivemos num lugar onde a coisa está bombando. E nós nos tornamos líderes de algumas coisas lá que nós nunca imaginaríamos que seríamos. Então vira para o seu irmão assim, você quer ver a promessa se cumprir na tua vida? Seja obediente. Vira para ele assim, saia da zona de conforto. Porque aqui era fácil para mim. Aqui era tranquilo. Mas lá não. Assim como Abraão, John Wesley também saiu da Inglaterra, sua terra natal, para pregar nas Américas. Entenda que naquela época, os Estados Unidos, que ele foi pregar, que falavam Américas, não era o que os Estados Unidos é hoje, pelo contrário. Os Estados Unidos era mato, era uma colônia. Ele se desenvolveu bem depois. Aí eu não vou falar tudo, a Revolução Americana, várias coisas, para vocês, não vou dar essa aula aqui hoje, porque vocês não estão pagando para isso. Entendeu? Brincadeira. É porque eu não sei tudo também. Então, ele teve que sair do seu conforto também. Então, se você quer ser um herói da fé, se você quer ser alguém de fé, que caminha no caminho da fé, você precisa sair da sua zona de conforto. Tem um ditado, eu estou velho hoje, tem um ditado antigo que diz que quer moleza, senta no... Ninguém sabe, senta no pudim. Ou na gelatina, né, o pessoal fala. Quer moleza? Eu sei, ditado não é para rir não, tá gente? Ditado é só para poder mostrar. Fica tranquilo. O pessoal falou, nossa, que engraçado. Stand-up está lá no YouTube. Entendeu? Vamos lá, então. A vida não é para ser assim tranquilinha, não. Deixa eu falar um negócio para vocês. Caminhar no caminho da fé não é confortável. Não é para quem quer moleza. Nós queremos ver a nossa nação transformada, amém? Sentado dentro de casa, nós não vamos conseguir nada. Nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que lutar para ver nosso país sendo transformado. Pastor, e o respeito às autoridades? O respeito à autoridade continua, mas o meu respeito maior é a Deus e a palavra dele. Então não vai sair a mensagem, né? Se eu falar aqui o que eu quero falar. Não vou falar não. É isso aí, ó. Você ri, acha engraçado, mas é isso que está acontecendo. E na hora que falar para você parar de pregar o evangelho? Ah, pastor, você está falando de política. Acabou a política, agora eu posso falar. Acabou a eleição. Para quem achava que a gente estava defendendo o Bolsonaro, agora caiu do cavalo. Porque eu sempre defendi a Bíblia e vou continuar defendendo ela. Aleluia, isso aí, ó.
Vou continuar defendendo. Agora, essa semana, eu vi uma notícia verídica, não é fake news, nada disso, mas que um dos possíveis ministros do próximo governo, ele tem um projeto de banir a Bíblia. Excelentíssimo Jean Willis. Ele tem esse projeto. E aí? Você vai fazer o quê? Agora passou, né, pastor? Agora que nós vamos continuar posicionados. Nós vamos continuar orando, falando. Pastor, e se banir a Bíblia? Não sei, cara. Eu vou ter que esconder a minha dentro de casa. Pastor, e se não tiver nenhuma? Por isso que é bom ler a Bíblia, para você saber a Bíblia também. Já viram aquele filme, o livro de Eli? Que doideira que é? Que o cara caminha com o livro, quando descobre o livro é em braille, e ele falou bem assim, não, não preciso do livro, eu tenho a Bíblia toda na minha cabeça. E ele começa a ditar a Bíblia. Você sabia que todo menino judeu, até os 8 anos de idade, 8 anos? Até os 7 anos de idade, ele tem que ter o Pentateuco decorado. O que é o Pentateuco, pastor? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós estamos muito mole. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que parar de colocar desculpa e começar a agir. Para de justificar e começa a ser alguém mesmo que é levantado por Deus. E para de criticar os outros. Como assim, pastor? Se fulano está se posicionando, deixa fulano se posicionar. Se fulano está fazendo algo, deixa ele fazer. Você não é comentarista da Rede Globo, não, nem da TV Vitória, nada disso, não. Você é um homem ou mulher de Deus. Para poder agir, para poder ler a palavra e ir para cima, para poder sair da sua zona de conforto. Então vira para o seu irmão de novo e fala assim, sai da zona de conforto. Pastor, mas na minha zona é confortável. Verdade. Se tem alguém aqui hoje que não aceitou Jesus ainda como único Senhor e Salvador, é porque você está querendo ficar na zona de conforto. Com muito amor e com muito carinho, eu quero te dizer, sai dela. E aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Pastor, mas e o meu conforto aqui, vamos ver 70, 80 anos, olhe lá ainda. Uns 90, 100 anos, você ficou muito saudável. Agora nós vamos passar a eternidade louvando, celebrando a Deus. Mas para aqueles que escolheram viver algo diferente, para aqueles que escolheram sair da zona de conforto. Você quer ver um negócio que Deus bate muito em mim? E continua batendo e vai continuar? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem aqui vai para o céu? Em nome de Jesus. Você tem noção que nós queremos estar no mesmo céu que John Wesley? Quem merece estar lá? Eu, você ou John Wesley? Não responda não, porque senão você vai chorar também. É brabo, né? É isso que Deus fala comigo. Então saia da sua zona de conforto. Está comigo aqui? Outra coisa. Quer ver uma outra coisa sobre John Wesley, sobre zona de conforto? Vou ler algumas partes do livro aqui, ó. John Wesley se esforçava para levantar-se diariamente às 4 horas da manhã. Por meio de anotações que registravam suas atividades cotidianas, conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar um só momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Lembra que eu falei que um cara acordou 4 horas da manhã quase a vida toda? Esse cara. Quer ver outra coisa? Um pastor, furreque igual eu, prega, em média, 100 vezes por ano. Mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Se tinha uma coisa que não tinha na vida de John Wesley, era conforto. Mas tinha poder. Tanto que nós estamos falando dele hoje. Uma outra coisa, não ter medo. O livro diz assim, diversas vezes John Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez foi espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficar coberto de sangue. Sabe o que aconteceu depois disso? Ele se levantou e voltou a pregar. Por quê, pastor? Porque ele entendia que ele não precisava ter medo. Porque aquele que estava com ele era maior do que estava com os outros. A citação do livro mostra que John Wesley sofreu muito.
mas não parou. Abraão, por diversas vezes na história dele, correu risco em sua caminhada, passando por território hostis. Por muitas vezes você vê na palavra Abraão tendo que falar que Sara era irmã dele, porque se falasse que era esposa, as pessoas iam matar ele para poder ficar com Sara, porque Sara era uma mulher muito bonita, devia ser muito bonita, ao ponto de que não tinha lugar que ela não chegava, que as pessoas queriam, os homens que estavam, queriam ficar com ela. E ele correu várias vezes esse perigo, mas o Senhor continuou guardando. E é interessante que quando os reis, ou os donos dos territórios, descobriam que Abraão não era irmão, mas sim, ele era marido de Sara, esposo de Sara, entenda que Abraão não estava mentindo, tá? Como assim, pastor Abraão não estava mentindo? Sara era irmã mesmo de Abraão. É uma história muito de família, tá? Ele é parente, tal, pastor, que pecado, naquela época não era assim não, entendeu? Porque de repente você fala assim, agora facilitou, né, pastor? Pelo amor de Deus. Entendeu? E é na cultura daquela época. Mas, quando descobriam que Abraão era esposo, quando o rei ou o dono do território queria fazer algo contra Abraão, o rei era incomodado por Deus, ao ponto de falar bem assim com Abraão: pega tudo que você quiser da terra, fica no melhor lugar que você quiser, você, teu esposo, tua família, porque eu não vou tocar em vocês. Deus fez assim com Abraão, e você canta aqui que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que vive hoje. Então, se você quer ser um herói da fé, você não pode ter medo. Pastor, mas vão me cancelar. Pastor, vão suspender minha conta. Pastor, vão me xingar. Pastor, eu não vou fazer parte do grupo social que eu quero fazer. Pastor, o grupinho vai me excluir. Pastor, eu vou perder amigos. Pastor, não tenha medo. Não tenha medo. Quando você vive uma vida voltada para o Senhor, é normal que pessoas se afastem de você, mas também pessoas vão se aproximar de você, mas pessoas que têm um propósito que você também tem. Não confunda ser um evangelista com ser um cúmplice. Quando Paulo diz que me fiz de fraco para ganhar os fracos, não quer dizer que ele pecou a mesma coisa que o cara estava pecando para poder entender o cara, não. Ele quer dizer, tipo assim, eu entendia o que eles passavam, eu tinha misericórdia, que era se colocar no lugar deles. Então você precisa estar sempre com coragem. Vira o seu irmão assim, coragem. Pastor, mas está difícil agora nesse tempo. Irmão, pode ser que está difícil, pode ser que vai ficar mais, pode ser que vai ficar menos. Eu não sei, Deus que sabe das coisas de amanhã. Mas eu sei que Deus falou bem assim: eu não te dei um espírito de covardia. Eu preguei sobre isso aqui na terça-feira, na nossa reunião da família. Você não nasceu para ser covarde, você nasceu para ser corajoso, ousado, em nome de Jesus, para não ter medo. Pastor, mas eu tenho 15, 16 anos, não importa, seja reconhecido como alguém corajoso em nome de Jesus. Se posiciona através da palavra. Entenda um negócio muito importante. Quando eu falo posicionamento, não entenda simplesmente rede social, é posicionamento de vida. É você viver de uma forma diferente, é a sua vida impactar a vida de alguém. Se você não mexe com a vida de ninguém, se as pessoas não ficam impactadas com aquilo que você se tornou, há algo de errado nisso daí. Foi ontem que nós estávamos lá? Foi ontem na prainha? Ontem eu estava lá na prainha, eu, minha esposa, meu cunhado, minha irmã e meu filho. Eu encontrei um amigo lá, da época do ensino médio, entendeu? E ele me cumprimentou. O Marcelo ficou com medo no início, um cara meio doido, entendeu? Me cumprimentou, Marcão, tal, aquilo outro. Aí eu peguei, comecei a conversar algumas coisas. E aí ele perguntou: e aí, como é que tá lá na igreja? Eu falei: legal, tal. Aí depois o Marcelo saiu, deu uma disfarçada para sair, entendeu? Foi lá, e ele perguntou: cara, que legal o jeito que você está hoje. Você sempre foi tranquilo na época, ele falou bem assim, na escola. Mas eu nunca imaginei que você chegaria onde você chegou. Aí eu falei: que bom, cara, que você vive isso também, em nome de Jesus. Ele não é cristão ainda. Não aceitou Jesus, ele é cristão, ele diz que é cristão, mas não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu fiquei feliz com aquilo.
pouco de orgulho. Mas tipo assim, cara, pelo menos em 15 anos eu melhorei. Agora imagina se você passou aí um ano e começou o ano e alguém vira para você no final do ano. Você começou de um jeito, tá pior agora, hein? É ruim ouvir isso? É ruim. Então se posicione com coragem sobre aquilo que você defende. Pastor, mas o que eu defendo? Você defende a palavra de Deus. Você é embaixador de Cristo, em nome de Jesus. Você veio aqui para esse lugar, não só para a igreja, para a terra, para poder trazer a cultura do céu na terra, em nome de Jesus. Como que eu vou trazer isso? O Espírito Santo vai te usar. Leia a Bíblia, tenha relacionamento com Ele, para que você possa também ser levantado como um herói da fé, em nome de Jesus. Eu creio e declaro que se Jesus não voltar antes, daqui a alguns anos, 40, 50 anos, vão estar escrevendo livros sobre essa geração nossa. E que nos livros seja escrito bem assim: surgiu uma geração de jovens, transformados, avivados, profetas, que se posicionaram, que lutaram, que amaram o seu país, que amaram a palavra de Deus, que amaram as coisas de Deus, que amaram o reino de Deus. Eu creio nisso. Você quer fazer parte disso também? Então não tenha medo. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Uma terceira coisa. Para quem quer caminhar no caminho da fé, não se caminha sozinho. Abraão tinha Sara. John Wesley tinha seu irmão, Carlos Wesley. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Pastor, isso daí é sobre casamento? Não, pelo contrário. É também. Mas quer dizer o quê? O texto continua dizendo: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Por isso que casar é incrível, porque você tem aquela pessoa ali, igual eu tenho essa perfeição aqui, até eu morrer. Porque Jesus não voltar, eu espero morrer antes dela. E devo, porque ela está muito atleta, tal, que o outro, ela está me passando. Entendeu? Mas eu estou com ela. Se eu tropeçar, ela me ajuda. Se ela tropeçar, eu ajudo ela. Entenda uma coisa muito importante para o teu coração. Entenda uma coisa muito importante. Eu quero ler essa frase com você. Sozinho, você vai mais rápido. Mas acompanhado, você vai mais longe. Sozinho, você pode até ir mais rápido. Não é verdade? Normalmente, quando está sozinho, pode até ir mais rápido. Agora, acompanhado, você vai muito mais longe. Adianta alguém ir para o futebol e ser um excelente corredor, mas correr sem a bola? Ele tem que ter o quê? A bola para poder fazer o gol. Não é verdade? Adianta alguém no revezamento correr muito melhor do que os outros, mas se os outros que correm com ele não correm tão bem, não, ele vai acabar perdendo no final. Então, para caminhar nesse caminho de fé, você precisa estar acompanhado. De quem, pastor? De pessoas que vivem no mesmo propósito que você. Pastor, os opostos se atraem. Pode até ser em questão de característica de pessoa, gente. Agora, não tem como você pensar em algo para o ministério e a pessoa pensar em outro. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo chulo. Imagina se minha esposa tem um chamado missionário para ir pelas nações, e eu tenho um chamado para a igreja local. Vai dar certo? Vai dar certo? Não. Por quê? Porque ela vai ficar presa querendo ir, e eu vou ficar aqui não podendo ir. Vai atrapalhar, vai conflitar. Então caminhe com pessoas que têm o mesmo propósito de você. Não estou falando só sobre relacionamento amoroso, mas pessoas que querem viver algo sobrenatural. Vamos colocar um exemplo. Você tem algumas amizades. Você está vindo aqui no Salto todo sábado. Entendeu? Que bom. Você está vindo no culto todo domingo. Aí você começa a andar com a pessoa e ela vira para você e fala bem assim: ah, cara, faltar um dia ou outro não tem problema não. Tem problema faltar um dia ou outro? Tem problema? Fala a verdade. Tem problema? Tem? Não. Mas você estava vindo direto. Aí você parou de vir porque fulano falou que não tem problema. Você não está fazendo porque você decidiu. Você está fazendo porque alguém chegou e te atrasou.
E infelizmente, a maioria das pessoas que querem se juntar com você, vão ser pessoas que querem te atrasar. São poucas pessoas que querem te empurrar. Eu falo isso com muito amor e com muito carinho para você. Então falando para você desfazer alianças, mas pode ser que você precise. Por que é assim, pastor? Porque a grande maioria das pessoas pensa primeiro nela. São egoístas. Então elas não querem ver o seu sucesso. Elas querem ver o sucesso delas. Se você for bem sucedido também, ok, mas que seja abaixo dela. Se ligou? Cuidado com alguém que você compartilha os teus sonhos e ele sempre joga areia nele. Não, pastor, aquilo ali é amigo de verdade. Toda vez que eu compartilho algo para ele, ele vem me dar uma palavra e diz que não é aquilo ali certo. Cuidado. Pode ser que em algumas situações ele esteve certo, mas na grande parte pode ser que não. Imagina se eu fosse um discipulador ou um pastor, que toda pessoa que chegasse para mim e falasse que vai fazer alguma coisa, eu falasse bem assim, ruim, uma bosta, não vai fazer. Eu ia matar as pessoas. Existem coisas que não vão para frente mesmo. Mas existem coisas que tem que ir. Existem coisas que nem tem que ir, mas a gente bota para ir, só para dizer tipo assim, foi. Então esteja acompanhado de pessoas que querem ver você crescer. Sabe qual é o maior sucesso de um discipulador? Ou de um pai? É ver o filho indo mais longe do que ele. Se ele ama de verdade, é isso que ele quer. Eu amo meu filho com todo o meu coração. Eu quero que ele vá muito mais longe do que eu. Eu amo minha esposa com tudo que eu posso. Eu quero que ela vá muito mais longe do que eu. Só que aí como eu vou atrás, né? Então eu estou juntinho. Mas você não sabe a alegria que eu sinto de sentar ali e ouvir ela pregando. Pastor, mas o senhor ama pregar? Sim. Mas eu amo ver Deus fazendo algo através da vida dela. Assim como eu amo ver meu filho subindo aqui às vezes no final e imitando a mim, ou imitando a mãe dele, ou vendo uma live de oração igual eu postei hoje. É porque eu cortei antes o story, mas depois ele começou a imitar a língua que a pessoa estava falando. Ah, pastor, que gracinha, né? Eu também acho engraçado, também acho, eu começo a dar algumas risadas também, mas eu acho um profeta. É isso que eu quero. Então, ande com alguém que queira isso para você. Vira para o seu irmão e fala assim, você quer caminhar comigo? Fala assim, pense no reino. Teve uma pessoa que virou para mim e falou bem assim, pastor, eu queria você está mais próximo seu e da pastora. Eu falei bem assim, cara, tem uma chave extraordinária para te liberar. Aí ele falou, o que, pastor? Como é que eu faço para ficar mais próximo? Eu falei assim, vem para a igreja. Nós somos um rato de igreja. Quer ficar mais próximo? Vem para a igreja. Seja assim também. Não seja aquele cara que é conhecido estritamente por ser algum cara legal lá fora. Seja um cara conhecido como um cara de oração. Que as pessoas te procurem e peçam assim, você pode orar por mim? Que eu sei que quando você ora, Deus age, Deus cura. Você tem uma palavra para me dar? Eu estou muito triste hoje. Seja esse cara. Não seja alguém que as pessoas procurem para poder apoiar ou para poder puxar. Que Deus levante pessoas estratégicas e com o propósito do reino para estar ao lado de vocês. E que eu possa ver grupos ali fora conversando, não para jogar conversa fora, mas tratando daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Pastor, que chatice, nós não vamos conversar sobre mais nada. Não tem coisa melhor do que conversar sobre o reino de Deus. Você sabia que muitas vezes nós saímos daqui, aí vamos comer alguma coisa. Semana passada nós saímos daqui, foi eu, minha esposa, minha irmã, meu cunhado, comer um negócio. O que a gente estava conversando? Sobre a igreja, sobre o reino de Deus. O que nós vamos fazer? Como é que vai acontecer? O que Deus tem para nós? Pastor, que chatice. Quer dizer então que se eu sair com o senhor vai conversar de coisas do reino de Deus. Pastor, você não conversa nem um pouquinho sobre futebol? Também. Você não conversa nem um pouquinho sobre política? Também. Mas eu quero saber das coisas do reino de Deus. Amém?
Eu acho que passou um pouco do horário. Eu não preciso ir rápido não, preciso voar aqui. Você me dá mais 10 minutos aí? Amém? Não tem nada para fazer depois mesmo, né? Tem que fazer a inscrição lá do Salt Camp. Viu? Vou fechar o olho. Pastora, fecha também. Quem é que não fez inscrição do Salt Camp ainda? Balança a mão. Pode parar de balançar. Deixa eu orar por você, Senhor. Jesus. Abre o olho, Senhor. Igual o profeta falou com o menino. Abre o olho desse menino para ele enxergar o que ele tem que fazer. Mas eu quero falar para você alguns resultados, rapidamente, de caminhar no caminho da fé. Primeiro, intimidade com Deus. Gênesis 18, 17 diz assim, ó: então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Você entendeu a profundidade disso daí? É o Senhor falando bem assim: será que eu preciso esconder de um grande amigo meu o que eu vou fazer? Era Deus Todo-Poderoso falando com Abraão, um homem como nós. Intimidade. Quando você caminha no caminho da fé, você tem intimidade. O Pai te conta os segredos. O Pai te dá o discernimento. O Pai te dá palavra de conhecimento, palavra profética sobre a tua vida também. Porque de repente só quer para falar para os outros, mas de repente Deus quer falar com você. Em nome de Jesus. Então, um resultado muito interessante é você ter intimidade. Olha o que o livro fala sobre John Wesley. John Wesley talvez tenha feito mais que qualquer outro para aprofundar a vida espiritual, não somente naquela época, mas também em nossos dias. Resumindo, traduzindo para você, o livro está querendo dizer o seguinte: John Wesley buscou a Deus de uma tal forma que ele não conhece ninguém que tenha buscado mais naquela época e nos dias de hoje também. Já pensou você morrer e lá no seu velório você não vai estar ouvindo, mas alguém vira e fala bem assim: cara, eu não conheci ninguém na terra que buscou mais a Deus do que esse cara. Intimidade, caminhar no caminho da fé te faz ter intimidade. Uma outra coisa, cumprimento de promessas. Aí, ó, as promessas da fé. Gênesis 21, de 5 a 7 diz assim: Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando você caminha no caminho da fé, o Senhor cumpre as promessas que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Olha o que o livro diz sobre John Wesley, rapidamente. Não sei se você sabe, mas logo no começo da história de John Wesley, quando ele tinha 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo. E eles só foram salvos por um milagre. Tipo uma barra, um pedaço de madeira caiu em cima da irmã, e a irmã foi correndo para o pai. E aí eles pegaram, correram e conseguiram salvar todo mundo. E de uma família que era para ser toda morta ali pelo incêndio, olha o que eles dizem depois. Acerca do casal Wesley, os pais de Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clark, que é um homem estudioso e que comenta a Bíblia, comentava no caso, já faleceu, escreveu: nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço e não existe outra, desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Será que os pais de Wesley viram o cumprimento das promessas na família deles? Ao ponto de dizer que não conhece nenhuma família, a não ser Abraão e Sara, que são pais e mães de multidões, Deus deu descendência, e José e Maria. Quem foi José e Maria? Nasceu quem do casamento deles? Jesus só. E Adam Clark diz o seguinte:
Eu não conheço ninguém, a não ser essas duas famílias, a qual a raça humana deve tanto, por aquilo que John Wesley e Carlos Wesley fizeram, porque foram obedientes e foram heróis da fé. E uma terceira coisa, um resultado de caminhar na fé, um legado. Gênesis 15, 4-6, assim: o Senhor lhe disse: não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Fica de pé, parece que está acabando, por favor. O legado de Abraão foi enorme, mas olha o legado de John Wesley também. Um crente, ao que o livro cita, um crente que assistiu à sua morte, a morte de John Wesley, assim relatou o ato: a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos partes dos indizíveis céus. Pastor, não entendi nada. Quando John Wesley estava morrendo, a presença de Deus era tão forte que as pessoas, quando olhavam para ele, viam o céu. Não é que ele resplandecia simplesmente a glória de Deus. As pessoas viam o céu. E olha só, que loucura. Ao falecer, John Wesley deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. Mas dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Sabe como que John Wesley era chamado? A tocha que foi tirada do fogo. Você lembra que eu contei da história? Que ele quase morreu? Ele foi a tocha que incendiou e deixou um legado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre metodista wesleyana. Já ouviu falar? Vem nada mais, nada menos do que dele. E aí? Por que eu quis falar dessa forma? 2 partes. Porque de repente, quando você lê o que você precisa se portar, como você precisa se posicionar, pode ser que você desista de caminhar na fé. Mas quando você entende qual é o resultado disso, que é o cumprimento de promessas, quer deixar um legado e não apenas uma herança, quer viver com intimidade com Deus, pode ser que nessa noite você decida sair da sua zona de conforto. Pode ser que você decida simplesmente não ter medo. Pode ser que você decida não ser egoísta, caminhar com outra pessoa, para que você possa entender que Deus também te chamou para ser um herói da fé. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a história nos mostra e a palavra nos diz isso. O Senhor te chama nessa noite para viver o caminho da fé. Provavelmente não será fácil. Eu não vim para pregar para você para dizer que vai ser fácil. Mas o que eu posso dizer para você é Romanos 8, capítulo 8, verso número 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde.